Fabíola, o Lula não é vítima desse tipo de chantagem pela primeira vez. Na verdade, é a segunda vez. Eu me lembro que, se não me engano, em 2009 ou 2010, o Thales vai me ajudar a situar cronologicamente, o Lula recriou a Secretaria de Assuntos Estratégicos por meio de uma MP e o Congresso derrubou a MP. Então, foi uma confusão porque ele criou um ministério e esse ministério foi descriado coisa de semanas ou meses mais tarde. Então, o Lula já deveria saber a dificuldade que você tem de fazer mudanças muito substantivas na organização ministerial, o que surpreende na realidade, eu estava até ouvindo alguns analistas comentando sobre isso recentemente, até no UOL, é o que o Lula fez com a medida provisória da reorganização ministerial é praxe no início de todo o governo. E nunca se tinha visto com tanta veemência o Congresso chantagear o governo a respeito da estrutura básica para o início de qualquer mandato. Né? Todo governo implica mudanças ministeriais, mudanças no desenho, no organograma da coisa. O Congresso nunca tratou isso como um ponto de negociação política. E pela primeira vez a gente vê, partindo inclusive de partidos aliados, uma tentativa de escantear, né, certos ministros, esvaziar certas instâncias do governo e colocar o presidente Lula contra a parede, que é o que efetivamente está acontecendo. Porque, veja, de um lado, se a medida provisória cai, se ela caduca, isso vai ser um caos para o governo. Mas a alternativa que é a medida provisória alterada pelo relator na Câmara, que muda IBAMA de lugar, muda a Agência Nacional de Águas de lugar, que faz algumas mexidas ali para esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, também é ruim. Então, o Lira conseguiu construir uma situação, né, de uma chantagem absoluta diante do governo, em que aquilo que o Congresso pode proporcionar é ruim, mas aquilo que o Congresso pode deixar de proporcionar é pior ainda. Então, o Lula está numa situação extremamente delicada nesse momento, porque o desenho original dos ministérios não ficará igual, seja por, né, caducar a MP, seja pelas alterações feitas na MP. O que isso revela? Voltando ao ponto que o Thales levantou. A gente não está mais diante no Brasil daquele presidencialismo de coalizão tradicional, em que a moeda de troca básica entre o presidente e a sua base aliada eram ministérios e cargos no governo, e emendas e eventuais trocas ali de favores, com um pouco de corrupção, isso era secundário dentro da estrutura de negociação do presidente com o legislativo. O que a gente viu crescer desde o governo Bolsonaro, graças, sobretudo, ao presidente Arthur Lira, é uma inversão dessa lógica, em que ministérios e cargos, como a gente está vendo e testemunhando nesse momento, não são mais garantia de que o partido votará integralmente com o governo. A gente tem União Brasil, a gente tem o PSD, o próprio MDB, que tem ministérios relevantes, inclusive, intocáveis, pelo menos até o momento, da perspectiva do Lula, a despeito de escândalos pontuais, e ainda assim esses partidos insistem em votar contra o governo, né? Eles racham ali no meio. O problema da indisciplina partidária é antigo na política brasileira, ele sempre acometeu mais o centrão do que outros partidos. Mas a gente está vendo, não é uma indisciplina pontual, a gente está vendo metade dos partidos votando contra o governo, ou até mais. E isso mostra que a moeda de troca deixa de ser o cargo, deixa de ser o ministério e passa a ser a emenda. E quem controla a liberação das emendas é o Arthur Lira. Isso torna o presidente da Câmara quase um primeiro-ministro de um regime semipresidencialista, que, aliás, era a proposta original do Lira, lá em 2021, quando ele começou a falar em reforma eleitoral, ele meteu essa, ele falou que o Brasil poderia ser um semipresidencialismo. Como ele não conseguiu fazer isso pelas vias institucionais, ele tem forçado esse semipresidencialismo a ocorrer na prática pela sua maneira de lidar com a base, de lidar com o governo e de lidar com o presidente Lula de uma maneira geral. Então, isso é muito grave, porque isso mostra que a gente está diante de uma nova forma de governar e os rumos dessa nova forma a gente ainda não sabe para onde